Vamos falar sobre a terapia do tempo, mas vamos falar de nuances mais profundas sobre esse tempo que não é só o tempo material. Vamos falar também do tempo espiritual. Para falarmos desse assunto, nós estamos aqui com um grande amigo, orador, escritor, espírita, Antônio Demarque. Seja bem-vindo, meu querido. Gratidão. A gratidão é nossa, viu, Demarque? Pode, está ligado. Está ligado. Não precisa segurar, não. Ele escurece, mas ele está ligado. Gratidão imensa estar aqui novamente com todos esses amigos queridos do Canal do Bem, amigos aqui presentes, Lirálcio, meu amigo Sérgio, Mário, que fiquei conhecendo hoje, e você, Eloá. Gratidão imensa pela oportunidade, pelo convite. A oportunidade é nossa, né, Sempre Demarque? uma honra estar aqui com os amigos do Canal do Bem. Maravilha, Demarque, por gentileza, pode se assentar. Bom, o movimento espírita em geral conhece o Demarque, né? Já faz um trabalho há muitos anos, eu estava ouvindo ali nos bastidores desde 75, que você faz esse trabalho na doutrina espírita, né? Eu comecei no Espiritismo em 1974. 74. Então, 51 anos. 51 anos trabalhando. No começo, aprendendo e tentando entender Assimilar a o que doutrina. é. Uhum. E aí depois começamos, mas desde o começo foi o trabalho, sim, que marcou a minha vontade de fazer alguma coisa diferente, sabe, Eloá? O primeiro centro que eu comecei a frequentar, que foi no Ipiranga, lá na rua Gama Lobo, o Centro Espírita Seara do Mestre, que foi onde eu comecei. E eles atendiam famílias ancenianas que saíam dos hospitais, egressos dos hospitais da hanseníase, Tá. e eles davam assim um suporte. E na época eu tinha um carrinho, e aquele carrinho a gente saía nos finais de semana a serviço assim de coletar mantimentos e principalmente óleo de soja, que eles pediam muito, que era o que servia para ajudar eles. E fazia distribuição depois. Então começou o trabalho lá, começamos aprendendo a doutrina, estudando a doutrina e logo em seguida também começou o trabalho. Graças a Deus o trabalho é uma bênção. Bom, o Demarque, ele é escritor, espírita, médium, orador e trabalhador da doutrina desde 74, palestrante em diversos simpósios e casas espíritas, tendo já publicados 20 livros psicografados e um de sua autoria. Conferencista de congresso da FESP desde 2008 a 2011. Demarque, você falou do trabalho, né, como iniciou, e a forma como a doutrina ali foi apresentada, e no outro programa que nós tivemos, você falou do impacto que você teve ao ver o Chico na TV, né? Materialmente tão vulnerável, vamos dizer assim, o Chico, mas tão rico, grandioso o conteúdo, a mentalidade, a espiritualidade que fazia esse contraste entre o que ele vivia na matéria e quem era o Chico, né? Então, você está falando do trabalho com os nossos irmãos leprosos, hoje a gente não temos mais essa realidade. Então, em cada momento, a doutrina espírita nos apresenta, né, trabalhos e formas de trabalhar. Hoje, eu percebo, e eu posso estar errado, eu até queria compartilhar e absorver de você que tem bem mais experiência, bem mais conhecimento da doutrina. Hoje, mudou os desafios. Hoje nós temos que atender na casa espírita situações que a gente até desconhece, né? Crimes de internet, né? Aí vamos recorrer à pedofilia, coisas que eu não sei nem falar o nome do que acontece, né, na internet. Nós vamos falar muito sobre suicídios de jovens na casa espírita. Essa questão sem nenhuma apologia e nenhuma condenação, mas procurando entender essa questão dessa sexualidade de várias formas que estão levando muitos jovens ao próprio desespero, à loucura, transição de sexo. Uma mãe com a mentalidade do século passado entender que o seu filho, hoje, ele quer ser uma filha. Essas são questões que o Espiritismo está convidado a
a orientar, já não é mais a questão de dar a cesta básica, não é mais a questão de fazer um atendimento ali de casal, agora algo muito mais assim, na minha percepção, mais delicado, porque eu, por exemplo, eu não tenho conhecimento nessas áreas. Quando alguém vem me falar de um assunto desse, nós temos conhecimento de doutrina. E o nosso conhecimento da doutrina ele é sempre muito pouco em relação ao que é a doutrina, que é muito grande. Nós não vamos compreendê-la na sua inteireza nessa vida, a gente já sabe disso. Mas, assim, a dinâmica que pessoas exiladas de outros países, né? Fugindo de guerra, fugindo de costumes, essa polarização política, né? Essa discussão, essa questão de distorções dos princípios em detrimento de uma liberdade, mas também o fanatismo religioso. Eu vejo o espiritismo hoje uma grande ferramenta, não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, para nós conseguirmos atender a turbas de desesperados que estão assomando e estão perdidos. E só para eu terminar minha fala, o que me assustou demais nos últimos tempos é ouvir falar de crianças de 5, 6 anos que mataram mãe, pai, ou então crianças de 5, 6 anos se matando. Verdade. Então nós estamos vivendo um terror espiritual. Sim, sim. A situação é muito complexa, Eloá. Hoje vivemos uma situação que a gente sabe que nós estamos chegando ao final de um ciclo. Nós estamos em plena transição planetária. A gente estava até comentando lá no início, a gente já até passou do meio, nós estamos mais para o fim do que para o começo. São momentos assim, é um momento específico, muito particular, no qual surgem muitos conflitos com o ser humano. É por isso que hoje nós estamos vivendo esse momento e realmente é uma dificuldade, é um desafio. E o Espiritismo representa uma âncora. É aquilo que você estava falando. O Espiritismo para hoje, nós que somos espíritas, nós temos esse desafio de entender esse momento e levar o consolo prometido. Porque a nossa função é compreender, é poder amparar e consolar. Porque o ser humano nunca viveu tantos conflitos. Os conflitos são conflitos existenciais, espirituais, as pessoas que não estão satisfeitas consigo mesma. Ela fala, mas eu não sou isso, eu sou aquilo, eu me vejo de forma diferente. Então surgem assim as várias condições que a pessoa, ela mesma, ela não se encontra. Então ela busca assim essas alternativas, talvez até para ela poder ter assim uma compreensão de si mesma, porque o ser humano é muito complexo, nós somos complexos. Então esse momento ele exige assim muitas dificuldades. Nós vivemos um momento que a internet dominou o mundo. A gente sabe que hoje acontece uma coisa lá na China, em um segundo a gente sabe aqui. Então as comunicações são muito grandes, não existem barreiras que a gente saiba como isso a gente possa separar aquilo que é bom e o que é ruim. As crianças que estão hoje vindo, é uma nova geração, a geração da internet, a inteligência artificial, e a gente vê o ser humano que muitas vezes tem dificuldade em se adaptar a esse momento novo. É um momento novo, é um momento de desafios enormes. Perfeito. E nós espíritas temos uma grande responsabilidade. O Espiritismo é uma âncora e aqueles que entenderam o Espiritismo, eles têm essa obrigação de realmente, divulgar. Apesar de todos os pesares, sem críticas, como você mesmo falou, o objetivo não é criticar, é tentar entender e ajudar da melhor forma possível, como Cristo nos ensinou. Aqueles que querem ser ajudados e aqueles que querem ser compreendidos. Perfeito. Não é verdade? Porque o próprio mestre falou, não atire pérolas a porcos. E tem pessoas que querem levar uma vida assim, sem nenhuma responsabilidade, do jeito, eu sou eu, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Aí vem as drogas, vem a violência. Hoje nós vivemos um mundo de conflitos de todos os tipos que você possa imaginar. Então é um momento em que nós temos que
reafirmar a nossa convicção, a nossa fé e sermos aqueles que possa mostrar o caminho. Essa é a nossa responsabilidade. O Espiritismo, nesse momento, não está aqui por acaso. Com certeza. E, assim, eu sinto uma necessidade interna de retornar às raízes, que é realmente Chico, Ivone, Emmanuel. As suas obras me trazem muito essa questão da raiz, né? Porque como você é escritor e médium, e os seus livros são psicografados, eu não sei se você concorda comigo, tem muitos livros que estão dentro da literatura espiritista, que não estão agregando a nada e tirando o tempo de pessoas para ler uma obra de primazia como a sua. Estão lendo coisas, eu vejo algumas obras que estão dizendo que são espiritistas, e eu não estou aqui julgando e nem condenando o médium que o faça. Nós sabemos que existem obsessões espirituais de todas as matizes, os falsos profetas no mundo espiritual. O movimento espírita também está passando por um processo de ataque repressivo naquilo que se concerne a Jesus, naquilo que se concerne à verdade, que o espiritismo tem essa missão de trazer a verdade. Então, as pessoas estão deixando de ler obras que vão realmente iluminá-las, esclarecê-las, consolá-las com obras que não estão acrescentando nada. Você tem toda a razão, Eloá. Você sabe que quando eu comecei a psicografia, porque eu nunca imaginei que um dia iria trabalhar na psicografia de livros. Mas a gente vai, talvez por acréscimo de misericórdia, porque ninguém melhor que eu para saber os meus defeitos e as minhas imperfeições. Perfeito. Mas eu tenho consciência disso. E eu me lembro sempre da pergunta que o Kardec fez para os espíritos: como é que se conhece um bom espírito? E eles responderam: não é aquele que constrói um hospital, uma creche, faz tudo isso, faz aquilo. Não, é aquele que se esforça no dia a dia em se tornar uma pessoa melhor, em vencer as suas más inclinações. Então esse é o bom espírito, é aquele que tem consciência de si mesmo. Então, quando eu comecei a psicografia, e aí que é o cuidado que a gente tem que ter. A gente começa a vir um misto de vaidade. Uhum. Mas a primeira lição que eu aprendi é depois que eu escrevi o meu primeiro livro, eu não conseguia publicar. Eu fiquei 1 ano correndo atrás. Gente, para mim foi uma lição, para eu aprender a ter humildade. Até que chegou um momento em que eu não conseguia mesmo, e uma amiga muito querida, que já desencarnou, a dona Marlene Sais, que era presidente do Centro Espírita Caminho da Luz, aqui na Água Rasa, ela me falou: Demarque, o teu livro é bom, e se ninguém quer publicar, nós vamos publicar. E fizemos uma edição caseira. Olha só. Então, e aí naquela época tinha vários livros que estavam tendo assim muito sucesso, Eloá. Mas livros assim que eu comecei a ler, e eu vi assim que era uma água com açúcar, que não acrescentava nada. Eu falava: gente, como é que pode? E o meu conteúdo... E que vendiam muito. Isso demorou para eu entender. E foi um aprendizado para mim. Porque chegou um momento em que eu estava assim tão crítico, e um dia o meu mentor, o irmão Virgílio, falou para mim assim, numa das psicografias, terminou, eu estava fazendo encerramento, e ele falou para mim: olha, esses livros eles são tão simplesinhos e eles não acrescentam muita coisa, mas ele é a porta de abertura para muitas pessoas, principalmente jovens. Que aquilo para ele, se você trouxer um livro muito complexo, um livro mais profundo, como de um André Luiz, de um Emmanuel, de um, assim, mesmo Kardec, já é uma fase depois. Tá. A pessoa ela está em busca de alguma coisa, muitas vezes, principalmente jovens. Eles querem alguma coisa, mas se vier uma coisa muito complicada, aí eles se desinteressam. Sim. Então aquele livro que assim, você falava assim: poxa vida, mas esse livro é água com açúcar. Nossa, ele é água com açúcar para gente que já conhece. Para quem não conhece, ele é ótimo. Perfeito. Porque ele dá o interesse, a pessoa passa a ter interesse. O livro serviu para alguma coisa. O que eu aprendi é o seguinte: não é o livro em si. O livro ele traz conteúdo, por mais simples que ele seja. Mas é o médium.
Porque quando você começa a escrever, e um dos livros meus, ele está já na 12ª edição. Ele vendeu mais de 120 mil exemplares. E foi um livro assim que, nossa, o pessoal adorou. Qual é o livro? É o Além do Infinito Azul. Além do Infinito Azul. E esse livro, quando ele começou a ter esse boom, a editora falou, nossa, você tem até um fã-clube aqui. Eu comecei a me achar bacana. A estrela. E esse é o grande perigo. É os escolhos da mediunidade, a vaidade. Exatamente, porque a mediunidade, os espíritos dizem, é como uma rosa. Ela é bela, ela se abre. Quando você desenvolve, ela tem um perfume, ela tem um colorido, ela inebria pela beleza. Mas tem os espinhos. Os espinhos é a vaidade. E aí que é o grande problema que muitos médiuns bons escorregam na casca de banana. E muitos caem e não levantam mais. Você vê assim, pessoas maravilhosas, de repente... E quem somos nós para julgar? Perfeito. Eu fico pensando assim, gente, coitado. O próprio Chico, quando estava com o Valdo Vieira, olha a mediunidade do Valdo. E a intelectualidade do Valdo. E a intelectualidade. Chegou num momento que o Valdo falou, não, eu quero ir para outro caminho. A história é muito complexa, não vou contar aqui. Conta no meu livro. O livro, quem tiver curiosidade, procura lá. Hoje o livro ele foi reeditado e mudou o título. Antes era Nas Bênçãos de Chico Xavier. Hoje é Saudades de Chico Xavier. Saudades de Ficou Chico. Esse nome ficou mais assim dentro do apropriado. contexto. Dentro do contexto. Então quando o Chico, eles foram nessa viagem, lá conta a história completa. E o médium, quando chegou lá, a mediunidade do Valdo Vieira era sensacional. Eles tinham um livro que é... Qual que era o nome do livro? Eu vou lembrar. O Chico psicografava os capítulos ímpares em Pedro Leopoldo e o Valdo os capítulos pares em Uberaba. Incrível. E quando você junta os dois livros, complementavam. É Sexo e Destino. Complementavam-se. Nossa, você não via a diferença de um para o outro. O espírito era o André Luiz. O André Luiz. E então você vê a mediunidade assim, linda, maravilhosa. Mas chegou no momento em que o Valdo ele resolveu seguir outro caminho. E foi uma das maiores decepções e tristeza do Chico. Que ele não esperava, ele não estava preparado para aquilo. Ele achava que o Valdo ia ser o companheiro e que quando ele terminasse a jornada ia chegar um momento em que o Valdo iria assumir o bastão e levar em frente. E no fim ele teve que concluir sozinho. E isso acontece muito. Um outro ponto, o Sérgio já falou que já deu tempo, mas que eu queria que você falasse um pouco, que eu acho extremamente importante, antes de nós entrarmos no tema, efetivamente, que já faz parte do tema. A criticidade. Nós temos uma cultura muito maledicente, muito crítica. E o exercício da mediunidade nos convida a nos tornarmos pessoas mansas, né? Humildes, serenas, né? E todo esse comportamento que nós vamos procurar desenvolver é o remédio que vai nos libertar das depressões, das obsessões, das ansiedades. E muitas vezes é uma pauta que passa assim desapercebida. E o quanto é importante nós que estamos no trabalho, principalmente pessoas como você que estão, vamos dizer assim, em frente, né? Em fronte de trabalho, se atentar a esse detalhe que é o mandamento do próprio Cristo, né? Olha, é difícil a responsabilidade do médium. O médium, qualquer um é. Qualquer pessoa tem mediunidade, porque a mediunidade é uma função biológica. Os animais têm mediunidade. A mediunidade o que é? É a sensibilidade da alma. E aí, a diferença é o médium de trabalho. É aquele que vem com a responsabilidade da mediunidade, com o trabalho, com Cristo.
Enquanto que tem mediunidade em várias, até na Igreja Católica, o padre Donizete, lá em Tambaú, nos idos de 60, 70. O nosso mentor espiritual, o irmão Eustáquio, foi um padre. Era um médium de cura, tanto que foi canonizado pela Igreja. Isso. E é uma mediunidade comprometida com Cristo. Né? Exatamente. Então, o grande diferencial é a mediunidade com Cristo. Mas isso não significa que o médium é uma pessoa perfeita. Nós temos tantos defeitos. Mas pelo menos no dia do trabalho a gente tem que ficar bonzinho, viu, Eloá? Porque senão a gente... Amansa-te. Infelizmente, por isso que diz, conhece-te a ti mesmo. Aquele pensamento de Sócrates, não é o Sócrates, ele viu isso daí escrito lá no portal lá na antiga Grécia, o portal, como é que chamava gente, me fugiu aí, é a idade, viu? A gente vai chegando à idade. Oráculo de Delfos, exatamente, o meu mentor sussurrou aí. Olha! Oráculo de Delfos, estava escrito lá, conhece-te a ti mesmo. Então, na verdade, a gente tem que se conhecer, porque o médium é o grande devedor do passado. Perfeito. Então a gente chega aqui e a mediunidade tem que nos domar as nossas más inclinações. Então às vezes eu acho que eu sou muito bom, mas daí a pouco eu percebo, eu ainda tenho que evoluir muito, porque de vez em quando a gente dá umas escorregadas. E como nós não somos perfeitos, mas a gente tem uma grande responsabilidade. O médium consciente é diferente. Ele sabe que não é perfeito e não veste capa de santo. E não quer ser santo, mas ele se coloca, apesar das suas imperfeições, a serviço do Cristo. Perfeito, lindo. Então é isso, com essa mensagem, né, de trabalho a serviço de Jesus. E nós vamos falar hoje sobre a linda obra, A Terapia do Tempo, histórias de curas médicas no mundo espiritual, né, que o Demarque nos proporcionou aí, esse trabalho minucioso, né, trazido diretamente da espiritualidade. E eu estava lendo aqui sobre a obra e fala assim: entre relatos que tocam e lições que despertam, esta obra traz consolo aos que choram a perda de entes queridos e esperança aos que lutam contra o desespero e inspiração aos que desejam compreender o poder divino que sustenta toda a vida, porque no fim o amor é a verdadeira ciência da alma, capaz de curar o corpo, a mente e o espírito. E assim, você falou que você demorou mais ou menos 1 ano e meio, né, para escrever essa obra, mas assim, o quanto está sendo importante nesse momento, porque nós estamos numa crise social mundial, né? Não é só no Brasil, não é só comigo, não é só na minha casa. Todas as pessoas, como você falou, nesse processo de transição planetária que as religiões tradicionais vai chamar de apocalipse, né? Lógico, João que escreve o Apocalipse, então tem todas essas questões de acirramentos de propósitos, escolhas mesmos, posicionamento que nós temos que ter e muitas perdas dolorosas, né? O número de mortes cresceu muito, mas também a crise das guerras, e nós vivemos uma guerra, eu não sei nem como nomear a guerra que nós vivemos, política e de crimes no país, né? Morre muita gente no país, o câncer aumentou muito, a depressão aumentou muito, as pessoas estão desesperadas, né? Todas as casas, todos os locais, as pessoas estão sofrendo muito. Então, o que essa obra vem para contribuir nesse sentido de trazer esse consolo que você mesmo disse para nós, que o Espiritismo tem essa característica do consolo, trazer esse consolo a esses corações que por momento, né, que nós sabemos que é um momento, perderam os seus entes queridos, né, em tantas situações, desde a pandemia, parece que nós demos uma alta voltagem nesses processos, né? O mundo mudou. E nós estamos tentando nos adaptar a essa mudança, né? Exatamente. Estamos passando por um momento assim de extrema dificuldade, de muitos conflitos materiais, conflitos existenciais, conflitos espirituais, conflitos bélicos, de todos os matizes.
conflitos políticos. Então, na verdade, um acirramento dos sentimentos e das emoções do ser humano, que estão fazendo de uma forma assim que aflorem os sentimentos mais negativos, de sentimento de ódio, sentimento de divisões, e a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro, e aqui no Brasil, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então a gente vê assim, por exemplo, o que é que está acontecendo hoje em termos assim políticos, a metade do Brasil um contra o outro. Então as pessoas não percebem que isso é uma armadilha que nós estamos caindo, porque o plano espiritual não está em guerra lá. A guerra do plano espiritual negativo é de envolver as pessoas e encontrar nas mentes incautas, as mentes desprevenidas, o campo para eles atuarem. Perfeito. E fazer aflorar sentimento de ódio, de dissensão, de desentendimento, de uma forma tal que muitas vezes as pessoas se matam por questões políticas, divisões dentro de família, pessoas que perdem amizade com outros por causa de política. Não que a gente não deva participar, mas a gente tem que estar consciente, e é aí que entra a responsabilidade do médium espírita e do espiritismo, da gente saber que esse é um momento difícil e que a gente tem que provar que, acima de tudo, nós estamos do lado bom. Porque é no momento difícil, Eloá, é que você bota para fora aquilo que está dentro de você. A pessoa que fica reclusa uma existência inteira, ela não manifesta o que ela é. Então é exatamente por isso que está acontecendo, não é por acaso, porque é um período específico de final de ciclo da humanidade, em que as pessoas terão que ser escolhidas, haverá a separação do joio e do trigo, do lobo e da ovelha, e não tem em cima do muro, o da direita e o da esquerda. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou? Não, a gente não pode perder o senso crítico das coisas, mas a gente tem que ter o cuidado, e é essa a grande responsabilidade nossa, de poder levar às pessoas o consolo. E aí o livro não vem por acaso. Esse livro é a Terapia do Tempo, mas o anterior é uma trilogia, na verdade. O anterior é a Terapia do Amor. Esse é a Terapia do Tempo, que é sequência daquele, embora sejam histórias distintas, mas é uma sequência, porque os personagens são os mesmos. E o último que nós já estamos trabalhando nele, possivelmente o ano que vem ficar pronto, que é a Terapia do Perdão. Olha só. Então eu falo assim, a Terapia do Amor, Terapia do Tempo, Terapia do Perdão. Haja terapia. Porque nós estamos precisando de terapia, nós estamos doentes. Hoje nós vivemos num mundo que é um hospital e muitas vezes um hospício. Ou então um presídio. E que a gente precisa estar assim atentos. Aí fala das curas, e porque tem certas coisas que é o tempo. O tempo, como dizem os espíritos, o tempo é o senhor da razão. O tempo, você tem que dar tempo ao tempo, porque o tempo coloca as coisas no lugar. Mas o tempo por si só, ele não vai resolver nada, porque a pessoa que fica com o tempo inoperante, ele vira ócio. E acaba o tempo desocupado, perdeu o tempo, virou a mente desocupada que perde tempo, é a oficina das perturbações, das forças do mal, que é o que eles mais procuram, é a ociosidade, é a pessoa com a mente vazia, porque essas mentes estão incautas e estão oferecendo a janela para que eles possam adentrar a mente das pessoas. Eles não vêm tomar pela força. Então, quando as pessoas precisam entender, e esse é o objetivo do livro, nós psicografamos anteriormente o 7º selo, que fala da transição planetária, o Divino Amigo, que fala, a gente precisa conhecer mais Jesus e procurar Jesus, estar com Jesus, que é o 2º livro, que também é uma trilogia. Então, o 7º selo, Jesus, Divino Amigo e a Nova Jerusalém. E agora uma nova trilogia, para que buscar assim a doença da alma, do espírito, porque a doença, ela se manifesta no corpo. É uma soma, né? Mas começa no espírito, porque o espírito é que sente, é que ama, é o princípio inteligente. Então tudo começa no espírito. E a partir do momento que a gente entende que o problema é aqui dentro da minha cabeça, do espírito,
que eu preciso buscar a reconciliação comigo mesmo, porque quando eu me encontro, a gente tem que se encontrar. Quando eu me encontro, eu encontro Deus dentro de mim, porque Deus habita em nós. Deus faz parte do nosso ser. Nós somos o templo sagrado que o Altíssimo habita. Nós somos uma partícula divina que teve origem no próprio Criador. Mas alguns ainda não desenvolveram essa potencialidade da divindade que nós somos, cada um de nós. Então, por isso nós precisamos entender e trabalhar esse lado. Mas o tempo é o Senhor da razão. Por quê? A gente coloca a semente na terra. Sim. Vem a chuva, ou a gente tem que aguar. O tempo faz com que ela germine. Sim. Ela cresça. Aí depois o tempo vai permitir que ela floresça, que dê flor. E o tempo passa e vem os frutos. Mas você não pode apanhar o fruto antes do tempo. Perfeito. Tem que amadurecer. Então nós somos assim, nós temos que dar tempo ao tempo. E ao mesmo tempo, não perder tempo. Porque tem na próxima eu vou até pedir para o Liraucio ver se ele busca essa música. E quem sabe ele canta numa próxima aí. É do Reginaldo Bessa. Não sei, depois eu pergunto se ele conhece esse cantor. É um poeta. Ele tem uma música que ele fala assim: o tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. O tempo passa, o tempo vai embora. A gente tem que aproveitar o tempo. Com Deus no coração e muito trabalho. O tempo aliado ao trabalho e com Deus e com Jesus no coração faz de nós espíritos fortalecidos para vencer essa tempestade e passar por essa tormenta que se avizinha e vai recrudescer cada vez mais, porque nós estamos em final de ciclo. Estamos em final de ciclo e muitas pessoas amedrontadas, né? Eu sigo bastante o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele fala sempre sobre a medicina da alma, as tecnologias no mundo espiritual. E eu vendo a sinapse do seu livro, que eu ganhei o livro autografado pelo Demarco, vou ler. O Augusto César é um médico e é o seu mentor. Augusto César. O meu mentor, o que coordena todo o trabalho meu, já desde antes, eu já tinha contato com ele antes de me tornar espírita. Depois a gente fica sabendo depois, né? Como que você tinha contato? É o irmão Virgílio. Foi quando eu não era espírita ainda, eu estudava na faculdade lá em São Caetano, o IMES, Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul. Olha que nome comprido, agora ficou mais curto, é a Universidade de São Caetano do Sul. Mas eu chegava em casa, assim, morava num quartinho, naquela cama de abrir, para economizar espaço, porque o espaço era curto. Eu chegava 11 horas assim, ia deitar e às vezes fumava um cigarro, nessa época eu fumava. E uma noite, após fumar o cigarro, eu dormi e eu me senti saindo fora do corpo. E eu achei que tinha morrido, porque eu senti, eu me vi deitado. Poxa, acabou. Foi a minha primeira experiência, eu falei, nossa, será que eu morri? E aí me deu um medo e a primeira coisa que a gente faz, o que é? Rezar. Foi lá em Duartina? Não, foi aqui em São Paulo. Eu estava aqui em São Paulo, já fazia faculdade aqui. Tá. Isso foi em 72, 73, porque antes de começar a frequentar, depois eu procurei entender, estudar, me falaram, olha, é mediunidade. Aí quando falaram mediunidade, eu falei, nossa, eu queria era fugir disso daí, pelo amor de Deus. Mas, família católica, né? Família católica, então eu tinha assim uma prevenção contra o espiritismo. Sim. E eu não condeno quem tenha, porque as pessoas que são leigas não têm ideia, não tem ideia. E a gente veio de uma cultura, a gente morava no sítio, então lá todo mundo era católico, e quem não era católico ia para o inferno. Na cabeça da gente era assim. Então, se eu visse um centro espírita lá do outro lado, eu passava cortava caminho, vai que passava lá na frente. Sai de retro. Eu tinha medo, vai que passa lá na frente um espírito e fala, vem cá! Então, mas tudo veio no momento certo, e dá tempo ao tempo, e chegou o tempo certo de eu procurar o primeiro centro, que foi lá no Seara do Mestre. Então, tudo vem na hora certa, o tempo é o senhor da razão, o tempo é sábio, quando a gente administra o tempo, porque o tempo é uma coisa, é uma abstração, Eloá,
O tempo é uma abstração. Como é que a gente mede o tempo? Nós consideramos o tempo porque nós estamos aqui num planeta um dos menores do sistema solar, Sim, sim. que gira em torno do próprio eixo, cria o dia e a noite, 24 horas, que gira em torno do Sol, nessa viagem cósmica que demora 365 dias, 6 horas e alguns minutos, por isso que tem que ter o ano bissexto, por causa das 6 horas e alguns minutos a mais. Então, para nós que estamos aqui limitados na matéria, a esse tempo e nossa condição evolutiva assim ainda bastante limitada, nós consideramos isso o tempo e a gente dividiu o tempo. Sim, sim. Então, para nós vem os anos, vem os séculos, vem os milênios incontáveis. Mas para Deus, que está fora dessa condição, que está numa dimensão diferente da nossa, é outro tempo. O tempo é outro. Uhum. Então tem até aquela história que o Divaldo conta, que a pessoa falava assim: ah, senhor, o que é um século para o senhor? Ah, o século é um segundo. Ah, e um milênio? Ah, um milênio é um minuto. Ai, Senhor, eu queria tanto ser rico, ter dinheiro, ter alguns milhões de dólares. O senhor pode me conceder? Concedo. Você espera um minuto? Então, Demarque, você saiu do corpo e viu Virgílio? Não. Eu de imediato não vi, não. Essa experiência foi um pouco longa. Aí eu me vi assim num lugar assim, numa neblina, e vi uma luz lá na frente, assim, eu comecei a caminhar em direção àquela luz, porque era tudo escuro e eu tinha medo. Eu achei que tinha morrido, para mim eu tinha morrido. Sim. E aí quando eu cheguei assim, mais próximo daquela luz, eu vi que era uma cabana bem simplesinha, mas toda iluminada. E quando eu cheguei perto assim, tinha uma porta, que era uma porta de tábua rústica. E eu empurrei aquela porta, ela abriu, aí eu entrei e era um salão enorme, um salão assim, todo iluminado. No meio daquele salão, uma mesa também rústica de madeira, um livro enorme e um senhor atrás daquele livro. Um senhor assim venerável, de barba. E eu falei, morri, estou diante de São Pedro. Mas ele tinha um olhar assim tão bom que me encorajou, eu me aproximei, eu falei assim, eu morri? Ele falou, não, você não morreu, você está assim num desdobramento espiritual, que eu não sabia o que era também, mas ele falou e isso ficou gravado, porque era muito nítido, eu estava muito consciente. E aí, aí eu falei assim, e se eu não morri, o que eu estou fazendo aqui então? Porque você está aqui para você ter um despertar. Eu falei, que livro é esse daqui? Que ele tinha um livro enorme na frente. Eu falei, que livro é esse? Ele falou, é o livro da vida. E eu falei, eu estou no livro da vida? Ele falou, essa página aqui. Opa! Ele falou assim, eu falei, gente, mas por que eu estou aqui então? Não, você ainda vai entender, porque esse é o despertar. E quando você precisar, recorra à oração. Gente, de repente tudo apagou. Voltou. Eu comecei a fazer uma oração e acordei no corpo. Mas estava assim tão nítido, perfeito. E aí eu tive outros desdobramentos, só que aí eu não via mais nada. Eu via assim, muitas vezes eu via que estava num lugar escuro, lugares tenebrosos, e aí eu ouvia uma voz que me acompanhava, que era o irmão Virgílio. Depois de anos, quando eu já tinha, eu saí da Seara do Mestre, fiz federação, 4 anos, depois eu fui lá no centro do maestro Rafael Puglielli, que é o irmão Nóbrega, lá no Alto da Moca, Travessa do Ferreira. Lá que eu tive a informação, uma ocasião a gente saía, fazia parte do grupo de jovens, a gente saía para arrecadar mantimentos para as famílias assistidas, né, do centro. Era um centro pequenininho, a gente lutava assim com muitas dificuldades e a gente fazia a campanha do quilo. Aquele grupo de jovens de sábado e domingo fazendo campanha do quilo. Olha que programa gostoso, né? Mas para nós era tudo alegria, a gente fazia aquilo com uma alegria tão grande. E aí no encerramento, uma vez de uma dessas reuniões, no encerramento, depois que nós fizemos todo o trabalho, uma senhora falou assim, olha, o teu mentor está do teu lado, você não quer saber quem é? Eu nunca tive essa curiosidade. E eu falei, ele está declinando o nome. Eu sempre gostei de história romana. Eu sempre li história romana, porque eu não sei porquê, depois eu tive a informação do porquê, né? Mas sempre gostei de história romana. E o poeta Virgílio. Olha. E aí quando eu perguntei, ele falou assim, ele está declinando o nome. Eu falei, qual o nome? Ela falou, ele está dizendo que é Virgílio. Aí de imediato na minha cabeça passou assim, Virgílio, será que é o poeta?
Aí já ela falou assim, olha, ele está pedindo para você chamá-lo de irmão Virgílio para não confundir com o poeta. Olha, que interessante. E aí, com o irmão Virgílio, nós... Fez várias obras. Várias obras. E ele aí, é o seu mentor. Ele é o meu mentor. E o Augusto? E o Augusto César é um amigo. Tem o José Florencio também. São outros espíritos que quando quando tem assim a necessidade, eles se aproximam, sempre sob a orientação do irmão Virgílio. Tá. E acompanha. Então, o Augusto César esse daí já é o terceiro livro dele. E ele era médico encarnado e vai para o mundo espiritual e tem esse impacto. Ele era médico e quando ele desencarnou, ele chega do outro lado, ele toma assim esse impacto. Porque ele percebe que a medicina tradicional, ela não cura a causa, ela trata do efeito. O sintoma. Porque a causa está no espírito. Então, por isso que o primeiro livro é a terapia do amor, porque ele fala das emoções, as nossas emoções. O ser humano, as nossas doenças. As nossas emoções, elas têm assim um diapasão vibratório específico de acordo com esse teor vibratório da nossa emoção. Então, uma emoção de amor, de carinho, de afeto, ela tem uma energia sublime, elevada, são energias luminosas. A energia da oração, do amor, do carinho, do pensamento positivo. Elas fazem com que você... As músicas, né? As que te levam, tudo, os programas que te levam. Sem dúvida. E as emoções negativas trazem doença. Da forma negativa. Exatamente, mas quem sente é o espírito. Então a doença começa no espírito. Então, na verdade, quando a medicina, e nós precisamos ainda da medicina hoje, alopática, que no futuro não vai existir, porque nós precisamos ainda da dor para evoluir. Nós estamos num processo evolutivo, num final de ciclo, que nós estamos encerrando o ciclo de provas e expiações. Tá. E vamos entrar na era do aquário, como dizem os esotéricos, ou a regeneração, como dizem os espíritas. Que aí já vai haver uma predominância do bem sobre o mal, embora o mal ainda exista, porque nós não somos perfeitos. Que são as doenças que as doenças ainda são um instrumento de fazer com que a gente evolua, porque se a gente não evolui pelo amor, é pela dor. A verdadeira doença, dentro da perspectiva espiritual, é o ódio, a mágoa, a animosidade, a revolta. Essa é a verdade, a vaidade, o orgulho, a luxúria, a cupidez. A inveja é uma das grandes vedetes do desequilíbrio humano. Né? Exatamente. Então, nós sempre temos a perspectiva que eu estou com câncer. E eu vi o Dr. Paulo César Frutuoso falar que o câncer é a cura. Porque quando você tem um deságue, se eu posso dizer assim, energético, esvaziamento energético, Sérgio. Você transfere do espírito, do corpo perispiritual para o corpo material. Na verdade, o irmão Virgílio costuma dizer, porque ele usa uma linguagem que não existe mais, é difícil a pessoa entender. O corpo é como se fosse um mata-borrão. O que é o mata-borrão? Ele suga aquilo que está, ele puxa para a matéria. Então, mas nem toda. Aí eu vou fazer só um simples adendo, que foi o que eu entendi quando escrevi psicografei a terapia do amor. Nem todo câncer é o escoamento das energias. Porque tem pessoas que não veio para passar pelo câncer, mas ela passa a fumar, que nem um louco, adquire câncer. Ela passa a sentir ódio, e o ódio, ele desagrega, assim, ele provoca, ele bombardeia as nossas células. Nós temos um processo da mitose, que na medicina é muito estudado isso daí. É a multiplicação da célula. Todos os dias morrem células e nascem células novas. Essas células que renascem, elas se nutrem, principalmente, além dos alimentos sólidos, líquido, gasoso, e do ar, cósmico, energias cósmicas, do sol, mas principalmente das nossas emoções. Perfeito. Então, quando o ódio é uma energia das mais destrutivas que existe, e quando a pessoa começa a ter um sentimento de ódio ele começa a bombardear, a jogar contra o próprio patrimônio. Ele envenena essas células, que esse processo da mitose, ela ocorre assim num processo harmônico.
Chega no momento que bombardeia com tantas energias negativas de ódio que essas células elas se rebelam, é como se fosse uma rebelião. Então elas começam a se multiplicar de forma desordenada, formando os tumores, que se tornam um câncer. Então, como? Como escolha? Não, quando o espírito está preparado, que ele pede a prova do câncer, são espíritos altamente preparados, que ele quer antecipar a evolução, então ele pede como prova. Perfeito. Ele vem, esses são espíritos altamente preparados e que realmente aí o escoamento faz com que ele limpe, porque sai do espírito, do corpo perispiritual, a túnica tem que estar branca. Então quando ela está manchada, essa mancha ela vem para o corpo físico. Essa é a veste nupcial. A veste nupcial tem que estar branca. Eu estou falando de escoamento energético. O Sérgio ele ficou internado 8 dias e ele teve um sangramento durante todos esses dias. Aí foi fazer o exame e os médicos falam que é diverticulite, mas eles não têm certeza. Aí um médico divagou que poderia ser câncer, a gente foi no oncologista. Só que na hora que ele foi fazer o exame, eu estava bem nervosa. Aí o meu mentor falou para mim assim, ele vai ficar bem, é um escoamento energético. Eu não sabia o que era escoamento energético. Isso é por merecimento. Então, porque ele passou por alguns processos bem densos, né? E aí veio essa intuição que era escoamento energético. Aí nós fomos no onco, né? O onco falou, não tem nem por longe de câncer. Então os médicos eles não sabem o que aconteceu. O fato é que ele ficou internado 8 dias, foi para a área de cirurgia, de oncologia do hospital, e até hoje eles não sabem o que aconteceu com o Sérgio. Aí o meu mentor falou, ele está bem, e é o escoamento energético. Só que na hora que ele veio, aí a enfermeira já falou para mim assim, bem alto, tá tudo bem, ele não tem nada. O mentor tinha acabado de me falar. Então, assim, aí eu comecei a prestar atenção nessa questão do que seria o escoamento energético também, que é a drenagem dessas emoções via ao soma, que é o nosso corpo. Sim. Que tem tudo a ver com o que você está trazendo aqui. Porque a nova medicina, como você falou, a forma como nós tratamos a medicina ainda tradicionalmente, ela vai paulatinamente deixando de existir para vir uma nova forma de medicina. E já se ouve falar sobre a medicina das frequências, que tem tudo a ver com os sentimentos que você está trazendo nessa obra, né? Uhum. Só que não vai ser ainda nessa geração. Uhum. Mais para frente, a medicina alopática vai deixar de existir, porque não há necessidade mais. Hoje nós precisamos da medicina alopática. É uma necessidade pela condição evolutiva em que nos encontramos. Eu queria, então, a gente já estourou um pouco do tempo, mas eu queria que você fale. Eu entendo hoje um pouco melhor sobre a dor. Eu acredito que nós precisamos imprimir no imo da alma valores superiores e a dor ela é essa ferramenta. Mas fala um pouquinho da dor para aquela pessoa que nesse momento ela está revoltada, seja em que situação que ela esteja. Pode ser emocional, física, financeira, amorosa. Não sei o que está acontecendo com essa pessoa. Ela está com dor e ela está revoltada. Para ela poder entender essa ferramenta e não perder a oportunidade de fazer o grande escoamento energético, que é a oportunidade da gente esvair a dor e seguirmos com mais equilíbrio, né? Então, todos nós passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis. Agora, tem pessoas que aceitam de uma forma mais equilibrada a visita da enfermidade, a visita da dor, a visita da dificuldade, a perda de um ente querido, porque é difícil, são dores, e tem dores que é dor da alma. Por exemplo, você perde um ente querido, é uma dor que não tem remédio, é só o tempo que vai amenizar aquela dor. Terapia do tempo. É a terapia do tempo. Então, o que acontece? Você tem que dar tempo ao tempo. Porque a lagarta, ela rasteja, ela vai devagarinho naquela paciência rastejando, até chegar aquele momento, depois do tempo certo, ela vira aquela crisálida. Aí o tempo passa e ela se transforma na borboleta. É o tempo que opera. Então o tempo, ele é uma ferramenta preciosa na evolução do ser humano. Mas o tempo por si só não é a solução, é o que você faz com o tempo. Quando você está vivendo um momento de dificuldade, aconteceu um fato como esse numa palestra que eu fui dar uma vez no centro, e uma senhora chorava,
E depois ela veio me contar, ela falou, olha, meu filho foi assassinado, ele tinha 18 anos, era um menino trabalhador, e ele estava no momento errado, e por que que Deus, ela se revoltou contra Deus? Por que que Deus não desviou aquela bala, permitiu? Aquele filho era a minha vida, era tudo, ela viveu por aquele filho, ela foi abandonada pelo marido, ela só passou por amarguras para criar, e não mediu sacrifícios para criar aquele filho. E aí, de repente, tá no lugar, ele voltava da faculdade, entrou num bar, no fim, porque ele estava com fome, ele foi comer um lanche, e passou um pessoal, uns bandidos, e começaram a atirar, assaltaram, e deram um tiro, e acertou ele, ele morreu. E ela ficou revoltada contra Deus. Gente, aquela mulher chorava, e eu lembrei do Chico. E o Chico, quando ele podia ajudar, ele ajudava. Quando ele não podia ajudar, ele abraçava a pessoa e chorava junto. Foi o que eu fiz com aquela mulher. Abracei ela e choramos junto. Falei, minha filha, não se afasta de Deus. Hoje você está descrente de Deus, está revoltada contra Deus, mas continua no Espiritismo, não sai daqui não. Faça um esforço. Eloá, passaram 10 anos, eu voltei naquele mesmo centro. Encontrei aquela mulher lá. Depois da palestra, ela veio conversar comigo, nós fomos numa salinha, ela falou, seu Antônio, a dor ainda está aqui. Mas aquela revolta que eu tinha contra Deus passou. Porque hoje eu estou aqui no Espiritismo, eu estou trabalhando. Eu recebi carta do meu filho, que para mim representa um conforto espiritual. A dor está aqui ainda. E eu vou ainda continuar trabalhando e dando tempo ao tempo. Eu falei, minha filha, essa dor, passe o tempo que passar, ela não vai desaparecer. Porque a dor da alma é difícil. Até você entender, chegar na outra vida e entender por que aconteceu aquilo. E tudo tem um motivo. Então a gente tem que dar tempo ao tempo. Mas não ficar inerte. Entrega a lamúria, reclamando. Não, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, porque o tempo vai se encarregar de trazer a solução. E quando a solução vier, você tem que estar preparado. E a lamúria só por si não resolve. Porque tem gente, o tempo, todos nós temos o mesmo tempo, Eloá. O homem mais rico do mundo e a pessoa mais humilde que você possa imaginar, ele tem 24 horas por dia. Não mais nem menos. Agora, a questão é, o que você faz com o tempo? Porque tem gente que mata o tempo e está enganando a si mesmo. Então, o tempo, ele traz soluções. E quando as soluções vierem, você tem que ter utilizado o tempo com sabedoria para poder aproveitar a solução, porque ela aparece. Porque Deus não abandona ninguém. E a gente só está preparado quando estiver mesmo preparado, que a gente pode encontrar a solução. E tem que dar tempo ao tempo e trabalhar e não se afastar de Deus. O livro do Demarque, nós encontramos onde, Demarque? O livro, ele está à disposição na editora Intelitera e livrarias também. Possivelmente, hoje está difícil livros espíritas, porque as melhores livrarias que tinham quebraram. Saraiva, Livraria Cultura, infelizmente se tornou assim, as livrarias se tornaram artigos de luxo. Mas a Intelitera, ela atende, pode ligar para a Intelitera Editora, que lá eles vão atender e encaminhar centros espíritas. As casas espíritas podem pedir, né? As casas espíritas podem pedir, né? Para colocar para vender. Sim, as casas espíritas podem colocar, sim, para venda. Todo o resultado das vendas desse livro aí, especificamente, é destinado para um centro espírita. Na verdade, é a Casa do Caminho, lá de Ibiúna, que é do Dr. Rezende, que já desencarnou. O Dr. Rezende foi um médico, nossa, uma pessoa maravilhosa. Ele era sobrinho do Eurípides Barçanufo. Olha só, que lindo. E ele montou essa creche já há mais de 30 anos lá em Ibiúna. Ele cuidava das crianças, ele já desencarnou. Deve estar lá com o tio dele, lá em Iegorina, que também era a tia dele. Sim, é uma pessoa maravilhosa. E eles fazem um trabalho extraordinário. E nós dedicamos toda a renda desse livro para a Casa do Caminho de Ibiúna, a EC.
Maravilha, você recebe aí um material espetacular que vem te consolar e esclarecer e ainda faz um trabalho de caridade. O tempo urge, né? Mas eu sei que tem muita informação que nós gostaríamos de falar desse livro. E eu acredito que o grande público tem muitas surpresas, porque a maioria das pessoas, mesmo que são espíritas, não conhecem os liames das questões espirituais. Muitos de nós, né, dentro do movimento espírita, ficamos muito na superfície. Então, na superfície da doutrina, nós não vamos conseguir alcançar esse consolo, esse esclarecimento, essas percepções que vai nos dar força para conseguirmos caminhar com mais segurança, né? Então, é importante buscar o estudo, a ponderação, a observação e aí o trabalho. Porque o que eu vejo muito no movimento espírita, a caridade é como forma de ritual. As pessoas vão para a casa espírita, dão a cesta básica, cortam a batata para fazer a sopa e muitos não estudam. Às vezes nós chamamos os tios da cozinha para estudar. Não, não quero não, que eu já fiz o meu trabalho. E aí fica 20, 30 anos na doutrina espírita e quando vem os grandes desafios da vida, sucumbem muitas vezes diante da revolta porque não tiveram o tempo necessário para absorver o alimento da alma, que é o conhecimento do Evangelho e as nuances profundas que a doutrina pode nos trazer. E a obra que você traz, como vários outros, né, Chico, o Divaldo, as obras psicográficas, elas nos fazem apalpar essas nuances profundas daquilo que Jesus tentou nos dizer há 2025 anos atrás, né? Pois é, Eloá, tem que aproveitar o tempo. O tempo nos oferece a oportunidade e a gente tem que aproveitar. Não que não seja importante a pessoa participar, fazer claro. A sopa, é importante. Muito. Mas o espírito tem que evoluir. Então, na verdade, o que os espíritos dizem? Que nós temos duas asas. Uma asa é o do amor, que a gente tem que desfraldar. E a outra asa é o do conhecimento. Então, o espírito só consegue alçar voos mais elevados a partir do momento que ele desenvolve essas duas asas. Então, mas o importante primeiro é desenvolver a asa do amor, porque quando desenvolve a asa do amor, o conhecimento, porque o conhecimento por si só, se a pessoa não tem o amor dentro dele, e a gente vê as grandes mentes, os grandes cérebros, desenvolveram bomba atômica e equipamentos de destruição em massa. Então, são mentes brilhantes, inteligentíssimos, grandes intelectos, mas não tinha o amor dentro de si. Então, na verdade, é importante descascar a batata, fazer a sopa, participar, mas estudar é imprescindível, porque o estudo nos traz a compreensão da doutrina, que a doutrina ela alarga os horizontes de entendimento, e você passa a entender quem é você. Porque a primeira coisa mais importante na existência é nós sabermos quem somos nós. É o conhece-te a ti mesmo. É você saber quem é você com virtudes e defeitos. E começar a direcionar o tempo para combater as más inclinações. E aprender, porque acima de tudo, quando você aprende, você renova a tua mente, você areja a tua mente. Você passa a ver alguma coisa que você olha pela primeira vez, você vê de uma forma. Quando você adquire conhecimento, você olha pela segunda vez, você já vê de forma diferente. Eu costumo citar o exemplo, Eloá, que quando no começo do Espiritismo, quando eu comecei a tomar conhecimento do Espiritismo, eu li alguns romances de Emmanuel. E um deles que mais me emocionou, que eu ainda não conhecia muito o Espiritismo, foi Paulo Estevão. Paulo Estevão, quando eu li a primeira vez, eu vi de uma forma. Você sabe quantas vezes eu já li Paulo Estevão? Muitas, né? Muitas, umas 20 vezes. Nossa! E cada vez que eu leio, eu percebo coisas que antes eu não via. Por quê? A nossa mente ela vai se ampliando e a gente vai vendo, vai tendo uma visão assim mais longa, profunda, mais distante, de uma forma assim diferente. E você passa a ver a vida de forma diferente. Você passa a entender o que você está fazendo aqui. O que é importante. Aquilo que é supérfluo,
de novo, eu volto a falar, não somos perfeitos, porque ainda tem, mas o importante é você ter consciência do seu defeito e trabalhar contra ele, sem ter a pretensão de se tornar santo em apenas uma existência, porque tem que dar tempo ao tempo. A natureza não dá salto, mas você tem que usar o tempo a seu favor. Perfeito. Então é interessante porque nós estamos, hoje é 1º de dezembro, a gente fala, nossa, já passou mais um ano. O tempo passa rápido. Voa. Não é que o tempo passa rápido. Depende o que nós estamos fazendo. A pessoa que não faz nada, o tempo não passa. É verdade. E aquela pessoa que está envolvida no trabalho, fazendo uma coisa, ela não vê o tempo passar. É verdade. O tempo é o mesmo para as duas, só que uma não vê o tempo passar e a outra o tempo não passa. É a mente de cada um, né? Então, o Einstein, se bem que ele falou de uma forma filosófica e científica, mas é aí a relatividade do tempo. Depende do que você está fazendo, o tempo é de forma diferente para as pessoas. O dia é o mesmo, os minutos são os mesmos, mas o tempo ele é diferente para as pessoas, porque quando a gente olha para trás e fala, nossa, passou tanto tempo, e eu não percebi. Mas o importante é o que você fez com o tempo. Que aí você olha para trás e sente assim aquela recompensa do coração feliz e da mente tranquila, porque você fez o que você pôde fazer de melhor. Ou então ter a consciência, puxa, mas eu podia ter feito mais. Mas tem tempo ainda? Se tiver tempo, vamos fazer. É não ficar de braços cruzados. É não ficar caído, se lamuriando e se queixando da vida, que a vida foi madrasta, que não teve sorte, que não teve... Não, gente. Cada um colhe o que semeia. Perfeito. E o tempo é uma das sementes. A gente semeia o tempo de forma adequada, maravilha, a gente vai aproveitar e colher bons frutos. Mas a gente não valorizou o tempo, deixou o tempo ir embora, matou o tempo. Não, a gente não pode matar o tempo, porque o minuto que passa não volta mais. É verdade. Então o tempo ele traz essa magia, a gente só caminha para frente. Então tem que aproveitar o agora, o momento. O que eu estou fazendo? É tomar uma decisão, e essa decisão compete ao Espírito. E nesse aspecto é que nós precisamos ter esse estado de consciência, que o tempo é uma ferramenta preciosa. Os minutos eles se sucedem, mas são outros. Não são. Quando nós começamos aqui era 9 horas. Já voou. Já voou e não volta mais. Amanhã vai ter 9 horas de novo, mas é outro dia. Outro dia, outra situação, outra oportunidade. Então, o tempo traz essa magia. E de novo eu falo do poeta. O tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. Aproveita. Maravilha. E o tempo acabou, né? Já chegamos no final do programa com bastante informação. E eu acredito que muitas pessoas que puderem adquirir essa obra, a constituição da obra são histórias reais. Histórias reais, no plano espiritual, no qual as pessoas que desencarnam aqui... Um interessante que mostra no livro é que as pessoas... O que acontece com o infrator? Normalmente, como nós não somos perfeitos... Tem pessoas que elas desencarnam de uma forma assim, triste, violenta, porque fizeram coisa errada, não aproveitaram o tempo. E chega o tempo, cobra os tributos. A gente tem que pagar tributos a César. Então o que acontece? A pessoa chega do outro lado e ela se arrepende. Mas ela se arrepende por quê? Porque já aconteceu. Se ela não tivesse desencarnado, continuaria. Então, essa é a consciência que eu percebo que foi nessas histórias, são várias histórias verdadeiras, em que a pessoa ela chega assim, ela se arrepende porque foi apanhada no erro e pagou o preço do erro. Se arrepende por causa do resultado, não porque conscientizou. Exatamente. Mas aí ela toma consciência na forma dolorosa, por isso que é pelo amor ou pela dor. Olha só. Então, a mesma forma que um assassino, o assassino ele mata, ele faz isso, ele faz tantas coisas erradas, aí um dia a polícia pega, aí ele fala, eu me arrependo. Se arrependeu porque foi pego pela justiça. Se não fosse pego pela justiça, ele continua fazendo errada. Por essa razão é que vem a dor, vem os acontecimentos infaustos,
e que a pessoa tem que passar por isso, porque o espírito imortal tem que levar um chacoalhão, ele tem que sacudir a sua existência e entender que ele sofre as consequências. Tudo aquilo que a gente faz, somos nós que vamos colher depois pelo tempo. O tempo vai nos trazer de volta aquele mal que a gente semeou, ou o bem que a gente praticou. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Como já dizia um grande sábio de amor, Jesus. Para encerrar, né, falando de Jesus, o grande sábio de amor, Jesus ele vem nos trazer uma lei de supremacia, que é o amor. Que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Né? Existe uma proposta, não precisa ser pela dor. Nós podemos ir pelo caminho do amor, mas precisamos estar conscientes para fazer também essa escolha. Porque muitas vezes nós estamos iludidos com as coisas da matéria, que logo, logo nós vamos ser convidados a deixar o corpo, e essas coisas que nós estamos tão iludidos vai ficar aqui. O que vai preponderar é realmente o que a gente fez com o conhecimento que a gente tinha diante dos desafios. Fala um pouquinho do amor para nós, Ademarque. Então, o amor, ele é muito profundo. E ele vai evoluindo na medida que o espírito passa a ter consciência do que é o amor. Então hoje nós vivemos um amor muito possessivo. O amor da posse. Meu filho, meu marido, meu noivo, minha noiva, minha esposa, minha filha. Tudo é meu e nada é meu, porque nada nos pertence. Um dia a gente vai partir e não vai levar nada. Nada é nosso. A única coisa que é nosso são as virtudes que a gente conquistou aqui. Então o amor que Jesus pregou, o amor despretensioso, que não cobra recompensa, que não exige que seja reconhecido, que a mão direita fez, a esquerda não precisa saber. Esse amor é difícil de praticar. Eu diria que o amor que mais se aproxima é o amor da mãe. É a mãe que ela gera aquele filho, e o pai também, mas a mãe é mais ainda, por isso que as mulheres são mais evoluídas, porque elas amam demais. Ela gera uma vida, e nessa geração de vida, ela é co-criadora junto com Deus. Deus cria, e a mulher cria junto com Deus. É a única que tem condição de criar uma vida. Então, por esse filho, uma mãe é capaz de dar a própria vida. Ela não mede sacrifícios para que ver aquele filho bem. Ela vai fazer de tudo, sem exigir recompensa. A única recompensa que ela se sente feliz é quando vê aquele filho sorrindo, feliz, trilhando o caminho do bem. Por esse motivo é que se diz, a mãe, o amor de mãe, é o que mais se aproxima do amor que o Cristo pregou. Mas ainda não é exatamente porque o amor de mãe ainda é possessivo. Muitas vezes uma mãe ama demais um filho. Ah, mas ele está namorando aquela moça, eu não gostei daquela moça. A gente quer direcionar, a gente tem a posse ainda. Mas é o que mais se aproxima. Agora, como diz o Evangelho, quem não evolui pelo amor é pela dor. O que é o amor muitas vezes? A gente fala assim, nossa, eu preciso ainda evoluir muito, por quê? A gente ama quem nos ama. Como é difícil perdoar. O perdão é a prova de amor mais pura e sublime que aproxima o ser humano da divindade. Porque perdoar, tirar aquilo do coração, exige de você alguma coisa muito grandiosa, um grande sacrifício. Porque não é fácil perdoar. Mas quando você perdoa, você se liberta. E você sente a recompensa. Então a gente vê assim, como nós estamos distantes, porque quando a gente fala assim, eu tenho que evoluir pelo amor, mas a gente ainda é impaciente, nós somos intolerantes, nós somos egoístas, a gente não leva desaforo para casa, olha como nós somos difíceis. É por isso que tem que ter terapia. E se fica quieto, fica remoendo, né? E fica remoendo, guardando melindres, guardando rancores, guardando mágoas. E sofrendo as consequências, porque nós aprendemos lá no primeiro livro, a terapia do amor, as emoções que nos deixam doentes. Porque a doença começa no espírito, é o espírito que está doente. Perfeito. E que o corpo padece depois. Quando o espírito não pensa, o corpo padece. Ainda que religiosos, né? Ainda.
Poxa vida, quantas informações, quantas considerações, Demarque. Quero agradecer grandemente, gosto muito de falar, aprendi muito. Estava precisando ouvir tudo isso, estou precisando da terapia do amor, terapia do tempo, terapia do perdão, né? O quanto nós, enquanto humanidade, estamos precisando, né, dessas gotículas de paz. Mas para isso nós precisamos acessar, fazer a nossa parte. Buscar o conhecimento, ler, estudar, trabalhar, né? Nos desenvolver, porque está tudo à nossa disposição. Deus é amor e nos deu todas as oportunidades. Muito obrigada novamente pela essa mediunidade, por esse trabalho, por tudo que você tem colaborado conosco aqui no Despertar da Consciência, mas principalmente no movimento espírita. Agradecendo mais uma vez. É uma oportunidade maravilhosa, eu agradeço de coração, eu considero, Eloá, que toda vez que... Quem aprende mais sou eu. Eu falo para mim mesmo, quer dizer, na verdade, são coisas que a gente, tanto falar, a gente acaba aprendendo, viu, Liraucio? Então, é assim mesmo. Assim. O ouvido mais próximo é o meu, né? É o meu, está mais perto da minha boca. Então, a oportunidade que a gente tem, assim, de estar sempre com vocês aqui, com esses amigos queridos, e rogando a Deus que nos abençoe sempre, que nos ilumine. Nós estamos em mais um final de ano, o tempo passa sem cessar e a gente tem que aproveitar o tempo. E o ano que vem tudo se renova, porque a cada manhã o dia se renova. A gente precisa fazer a nossa parte. Cada dia se renova, mas nós temos que aproveitar o tempo. É fazer aquilo que temos que fazer, assumir compromissos. Quando vira o ano, as pessoas falam, eu vou comer menos isso, fazer isso. Não, começa a fazer coisas diferentes. Muda. Eu vou ser mais tolerante, não vou ser tão ranzinza, eu não vou ser tão chato, eu vou ser uma pessoa mais paciente. Começar a fazer uma reforma íntima, é para isso que serve. Os janeiros se renovam. Novo ciclo, nova oportunidade, o tempo se renova. Ele só não volta, mas ele se renova.